Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bom, o tema de hoje já diz tudo, né? É hora de despertarmos do sono. André, que sono é esse? Bom, queridos, hoje, infelizmente, devido ao erro da instituição chamada Igreja, o mundo sofre até hoje com dores de parto. E o mundo está adormecido. Infelizmente, a escatologia bíblica ela foi adulterada. E isso jogou o mundo o quê? Em uma apreensão que nunca se consumará. E, pelo contrário, tem feito as pessoas desesperadas, né? Tem feito as pessoas andarem aí desesperadas, com medo de tudo, com medo das ameaças daqueles que estão hoje dentro da igreja, porque eles dizem que quem não frequenta a minha igreja está perdido. Então, nessa mensagem, eu vou abordar Romanos capítulo 13, dos versos 11 ao 14, onde Paulo fala de um sono. E que sono é esse? Que ele diz que é preciso despertar. Bom, mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu querido, se inscreva hoje mesmo, deixe o seu like, compartilhe as nossas mensagens e, claro, comentem à vontade. Se você quiser que o YouTube te avise com mensagens iguais a esta, é só tocar aí essa ampulhetazinha, esse sininho aí, que o YouTube vai te avisar. Bom, então vamos aí, a cereja do bolo? É por isso que eu falo, meu irmão, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, glória a Deus, eleitos, predestinados para essa glória, culpado pela graça no Brasil, que lindo, né? Eu sou um dos maiores culpados, pode colocar meu nome aí, tá bom? Abençoado, então, como eu ia dizendo na nossa introdução, a escatologia do sistema religioso tem trazido medo e exclusão ao mundo, né? A religião faz com que aqueles que frequentam suas igrejas serem bons, enquanto quem está fora dela é usado pelo maligno. Não é assim que eles falam? Bom, irmão, se você está aqui, é porque você está com Deus. Se você não está aqui, é porque você está com o inimigo. Claro que eles falam isso nas entrelinhas. Bom, queridos, e esse tipo de consciência tem marcado, infelizmente, o mundo. Muitas guerras, desunião, descompromisso com o meio ambiente, né? Essas pessoas que recebem esse evangelho, eles têm esse DNA, né, como se fosse uma consciência errada. Por quê? Porque eles dizem que o mundo jaz no maligno. E o mundo jaz no maligno, isso é uma mentira. Porque nós temos que respeitar a criação de Deus. Tudo que está no mundo hoje foi criação de Deus. Então já começa a perverter, né, a mente das pessoas, esse ensino doutrinário do cristianismo tradicional. Então eles ensinam que aqueles que estão fora dos seus cercadinhos, né, as suas quatro paredes, estão com mais 7 demônios. Tem isso também, né? Se você sai da igreja hoje, eles dizem que você tem 7 demônios. Então qual é a visão que essas pessoas têm do mundo? A pior possível. Então pegam passagens sobre o fim, né, que a Bíblia é bem clara em sua definição de fim. A Bíblia é clara. Quem não é claro é o sistema religioso. Eles tiram da cultura bíblica e trazem para os dias de hoje. E aí pegam lá terremotos, tá vendo aí? Treme a terra ali, porque sempre vai tremer, né? Porque você sabe que esse é um efeito natural da terra, tá? Você sabe que, por exemplo, a guerra que existe é o confronto de nações que não se entendem. E muitas delas partem de doutrinas religiosas. E claro, irmãos, isso agregado o quê? As doutrinas anacrônicas, como inferno. Imagina, eu acabei de falar do livro. Quer se ver livro do inferno? Lê esse livro. Pecado, diabo. Aí o mundo vive o quê? Um sono pesado. E pior, tem os mais horríveis pesadelos. Vejamos, por exemplo, a passagem que deu vida a essa mensagem. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. Vamos ler o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Diz o texto: E isto digo, conhecendo o tempo. Olha só, irmãos, Paulo conhecia o tempo. E o tempo que estava vivendo o apóstolo Paulo era um tempo de despertamento. Tanto que ele fala na sequência que já é hora de despertarmos do sono. Despertarmos de quê, Paulo? Do sono.
Paulo estava falando para um tempo. E ele, Paulo, conhecia o tempo. E continua dizendo o texto, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, isso significa que naqueles dias a salvação ainda não tinha chegado. Por quê? Porque o reino de Deus ainda não tinha entrado com toda a força no mundo. Estava havendo uma transição. Só foi possível a entrada do reino de Deus no mundo quando o templo veio abaixo no ano 70. Então o reino de Deus ainda não estava estabelecido no mundo. O que havia era o quê? Era uma lei apontando para todos e a todos condenando. E hoje, André? Bom, queridos, hoje está estabelecido. Porém, o mundo não sabe. O mundo dorme no sono pesado da religião. E ali continua, diz o texto, Paulo, a noite é passada e o dia é chegado. Veja, Paulo está dizendo que aquilo que viria seria rápido. Olha, gente, já está quase amanhecendo. Vamos acordar. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo não está se referindo aqui, irmãos, a coisas espirituais. Paulo fala de coisas naturais. Paulo fala de coisas espirituais. Paulo fala de uma nova consciência. É isso que precisamos hoje, irmãos. Precisamos de uma nova consciência. E eu quero te dizer que você já deu um passo muito grande para essa nova consciência. Vou mais longe ainda. Você já tem a nova consciência. E aí continua o texto ali. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então Paulo finaliza dizendo, despertem do sono, despertem da consciência adâmica, da velha religião que envolvia a lei de Moisés. Despertem. Estamos chegando a um tempo da nova consciência. Estamos chegando a um tempo de uma nova criação, de uma nova criatura. É isso que foi e que é a parúzia de Cristo. Trazer ao mundo uma nova consciência. Porém, meus irmãos, infelizmente, as doutrinas futuristas não deixam ninguém enxergar isto. Todos são atropelados por suas narrativas envolventes. Confundem a parúzia de Cristo, que houve naquela geração, com o que está acontecendo hoje. E Paulo não diz aqui que não sabia o tempo. Paulo sabia o tempo, como muitos do sistema religioso supuseram que ele não soubesse. Eles usam aquela passagem, nem Jesus sabia. Claro, Jesus sabia o tempo. Jesus em carne não sabia o dia nem a hora. Mas quando ele ascendeu ao céu, ele sabia o tempo. E o dia e a hora. Que o fim, irmãos, do qual ele fala em Romanos capítulo 8, o fim que Paulo fala em Romanos capítulo 8, também o fim que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e em outros lugares, certamente viria o quê? Dentro de uma geração. Esse é o espectro do que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 34. Não podemos passar desta geração. Paulo e todos os autores do Novo Testamento, meus irmãos, sabia o tempo que estava por vir. Porém, todos sabiam que quando houvesse a parúzia, não seria o fim do mundo, meus irmãos. Ou seja, muitos têm afirmado que Paulo acreditava com certeza que o objetivo final da história da humanidade teria chegado ao fim em sua própria geração. Isso é evidentemente falso, meu querido. É isso que essa instituição precisa saber. É isso que o mundo, que está submetido e subjugado às religiões, precisa saber. Que a parúzia não foi o fim. A parúzia é o começo. Primeiro, Paulo vem
né? Primeiro, Paulo claramente esperava que muitos séculos e gerações viessem. Quer uma prova disso? Efésios capítulo 3, versículo 21. Diz o texto: a ele é a glória na Assembleia em Cristo Jesus, a todas as gerações da era dos séculos. Meus queridos, nessa afirmação, Paulo está dizendo que o mundo não será destruído. Veja, isso não soa como um homem que esperava que sua geração fosse a última geração. Vocês estão entendendo? Paulo não esperava que aquilo ali fosse o fim do planeta. Claro que não, meus queridos. O texto é claro, ou melhor, os textos são claros. Em segundo lugar, depois da parúzia, meu querido, iria iniciar o evangelho eterno. O evangelho da inclusão de todos. Porque antes, meus queridos, apenas um povo foi escolhido. E agora o mundo todo teria que ser abraçado pelo novo, pela nova consciência. E o que houve depois da parúzia, meus queridos, depois do ano 70? Roma tomou a história de Cristo para si. Foi isso que aconteceu. E começou o quê? A criar um monstro que vemos hoje. O sistema religioso. Esse evangelho que corre pelas igrejas, irmãos, tem cheiro de morte e não de vida. Tem cheiro ruim, não tem o bom perfume de Cristo. Quem tem o bom perfume, quem tem cheiro de vida, quem tem nova consciência, quem é uma nova criatura, é você, meu irmão, bonitona e bonitão, que está ouvindo essa palavra. Paulo olhava além da parúzia. Paulo olhava para depois do ano 70. E Paulo devia pensar assim: os abençoados lá da frente terão muito trabalho. Paulo não tinha expectativas, irmãos, que tudo acabaria depois do ano 70, como afirmam muita gente. Até mesmo alguns que estão em graça pregam assim. Andam afirmando por aí que não há mais nada o que fazer. Como assim que não há mais nada o que fazer? Temos muito trabalho. E sabe por que temos muito trabalho? Porque esse evangelho é o evangelho da inclusão. Ele vai incluir a todos. Porque, na verdade, irmãos, todos estavam esperando o motivo. Então, Deus está nos dando o motivo nessas mensagens. Não se exclua, meu querido, se inclua. Está na hora de respeitar a criação de Deus. Irmãos, Paulo, sinceramente, e nem nenhum dos apóstolos, esperava o fim do mundo para aqueles dias. Paulo, inclusive, tinha até sonhado em chegar na Espanha. Vamos ver isso? Isso aí é bom que corrobora, né, com tudo isso que a gente vem falando, né? Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 24. Espero vê-los quando for à Espanha, e de passagem ser ajudado por vocês a prosseguir para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Paulo tinha sonhado em chegar à Espanha, meus irmãos, mas nunca o fez. E aí Roma se espalhou por toda a Alta Gália, alcançando todo o caminho até a Bretanha moderna, que é a Inglaterra, para as regiões superiores da África. Essas áreas não foram alcançadas pelo evangelho daqueles dias dentro de uma geração. Sem mencionar, meus queridos, que o fato de que eles sabiam das nações orientais a leste, incluindo a China. Então o evangelho daqueles dias, que se compreendia o que Paulo recebeu, o evangelho da reconciliação, direcionado aos gentios, e também o evangelho entregue aos outros discípulos de Jesus, que era o evangelho do arrependimento, este chegou, mas o evangelho eterno, após o ano 70, não. Esse começaria, mas conforme eu falei, Roma tomou conta do cenário. E hoje Deus está despertando eu e você com esse evangelho eterno. Porque eu estou falando isso, pode ter alguém confundido, né? O que disse Jesus lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. Está aí aparecendo para você. Que o evangelho seria pregado em todo o reino. No reino aí, irmão, ou todo mundo, a todas as nações, tá? Quer dizer o ecumene, tá? É o mundo daqueles dias. Esse evangelho, esses dois que eu citei, esse chegou. Esse foi para aquele fim. E a finalidade não era o fim do cosmos, e fim
e sim o fim de uma era, o fim de um período. Então esses dois evangelhos cobriram o mundo daqueles dias. Mas o evangelho que estava nascendo, após o ano 70, as boas novas de Deus, em novos céus e nova terra, este precisaria ser divulgado. E olha, meus irmãos, a consciência que nós temos hoje em relação a esse evangelho, a essa atitude de maturidade, é que nos faz entender que chegou o momento. Agora é a hora de mostrar o evangelho da inclusão. Agora que é a hora de mostrar o evangelho eterno. Agora que é a hora de despertar essas pessoas do sono religioso. Então este precisa ser divulgado. Mas naqueles dias o mundo entrou o quê? Em um sofisma, impulsionado pelas doutrinas humanas e heréticas que começaram a sair de Roma, como Trindade, Santa Ceia, pecado, inferno, diabo, segunda morte. Estas palavras das Escrituras, irmãos, essas palavras, elas precisam ser resolvidas no escopo bíblico e não querer dar uma roupagem nova para elas. Aonde está a questão da Trindade? Vamos procurar na Bíblia. Aonde está o problema do pecado? Vamos procurar na Bíblia. Onde está o problema do inferno? Na Bíblia? Então vamos traçar na Bíblia, vamos resolver dentro da Bíblia. E é isso que nós temos feito. Porém, o sistema não faz isto. Por quê? Porque eles precisam manter as pessoas no medo, no desespero, totalmente desequilibradas, para eles se manterem no topo da cadeia humana. Assim, através disto, eles conseguem sobreviver e se manter. Então, ao lermos textos onde aparecem expressões como o dia do Senhor, o aparecimento de Cristo, a vinda do Filho do Homem, fim do mundo, nós não podemos tratá-la ou tratá-los, essas expressões, com a mesma visão, ou seja, como a mesma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa. Porque senão nós vamos cair no erro do sistema religioso. Por isso que muitos que estavam em graça naufragaram na fé. Alguns já disse que Cristo morreu, queridos. Cristo acabou igual bolinha de sabão, que Cristo entregou seu ministério a Deus e dali Jesus foi embora para outro espaço, outro nível. Deixou de existir. Outros dizem, abrem canais, se dizem estar em graça, e dizem, olha, não precisa mais falar desse evangelho. Como assim não precisa? Outros tratam a graça como já se tivesse acabado. A graça acabou. Outros, por não saberem falar dessa mensagem, pregar essa palavra, fazem de seus canais de tretas, canais que vivem falando mal dos irmãos. Ou até mesmo pior, porque eu já ouvi falar, alguns virando ateus. Então nós não podemos pegar esses assuntos escatológicos, bater no liquidificador e tomar, porque senão acontece isso aí, ó. É preciso discernir, irmão, é preciso dissecar, é preciso de tempo, é preciso de maturidade para entendimento. Irmãos, até porque a salvação pode significar a salvação da destruição daqueles dias, onde os 144 mil judeus foram salvos, porque se arrependeram. Ou a salvação também pode significar a salvação de alguma situação atual, queridos. Sim ou não? Isso é salvação. Irmãos, até porque no âmbito espiritual não concorremos com salvação ou condenação. Isso não existe. No âmbito espiritual, não. Agora, no que tange as coisas deste mundo, aí sim, meu irmão, existe salvação e condenação. É só nós olharmos para o Antigo Testamento que nós vamos ver histórias em que Israel, como nação, foi salva da destruição. Ou mesmo Deus salvando pessoas de situações.
Então a salvação para aqueles dias era aquele evangelho, o evangelho da incircuncisão, entregue a Paulo, que era o evangelho da reconciliação para os gentios, ou então o evangelho da circuncisão, o evangelho do arrependimento dos judeus em relação à lei. Agora há um novo evangelho, agora há uma boas novas, e essa boas novas pode te salvar. Irmãos, note que Paulo lá em Romanos capítulo 13, versículo 11, ele está falando de um tempo bem específico. Presta atenção agora. Romanos capítulo 13, 11 está aí. Ó. E isto digo, conhecendo o tempo. Esse tempo aí, Kairos, isso é uma oportunidade, irmãos. Isso é dentro de uma estação. Ele não está falando aqui, Paulo não está falando aqui de todos os tempos, de todas as eras, de todas as épocas, não. Esse texto, irmão, é diferente de outros textos onde não nos deixa margem em relação à questão do tempo. Veja Atos 1,7. Aqui Paulo fala para a eternidade. Olha. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Neste verso aí nós encontramos Kairos e Cronos no plural. Aí sim, dá um entendimento para sempre. Por que Jesus falou isso, irmão? Porque o tempo da sua vinda já havia sido definido. Ele sabia o tempo. O dia do Senhor vem como um ladrão na noite. Para alguns, Cristo viria como um ladrão na noite. Ou seja, não sabiam o tempo. Eles estavam dormindo. Não entenderam a vinda do Messias. Como está hoje o sistema. Porém, para outros, era o dia amanhecendo. Os outros já podiam ver o dia amanhecendo, podiam ver a salvação. Eram os que diziam paz, paz. Quem queria paz naquela época eram os reconciliados com Cristo. Foram os judeus que se arrependeram e foram convertidos ao cristianismo. Esses queriam paz, enquanto os outros não. Os judeus foram perseguidores e depois os romanos. Então a estes, os cristãos do primeiro século, tudo era claro como um dia. Agora, a outros, Paulo disse, olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Olha aí. Porque Paulo sabia, os que eram do arrependimento, os que eram reconciliados, sabiam o tempo. E hoje para nós também, queridos, o tempo está bem definido. O que precisávamos era um motivo. E Deus nos deu esse motivo. É por isso que você está escutando essa mensagem. Esse evangelho, meu irmão, que você está recebendo, essas palavras, isso tem que correr o mundo. Isso são boas notícias, tem que correr o mundo. Por isso que é importante você se incluir. Porque estamos diante de um monstro, que é o sistema religioso. Então, queridos, havia uma pergunta no ar. Como houve lá em Apocalipse. Em Apocalipse houve também um clamor, havia uma pergunta. E o livro de Apocalipse era a resposta. Qual era a pergunta? Quem vingará o sangue dos inocentes? Em todos os textos de Apocalipse, o que está sendo dado é o quê? É uma resposta. A quem? A quem matou os inocentes. Estava havendo um tempo de vingança, o tempo do Senhor. E Apocalipse é a resposta. E hoje também nós tínhamos uma pergunta. Qual é? Se Cristo já veio, o que faço aqui? E hoje está sendo respondido, meu irmão. Nós estamos aqui para anunciar as boas novas. Nós estamos aqui para mudar a consciência das pessoas. E já começamos. Estamos a pleno vapor. Vejam quantos canais hoje em Graça. Só aqui na Graça Pura já são mais de 1.200 vídeos. Aqui na Graça Pura nós temos uma web rádio. Olha, nós temos 2 livros. Glória a Deus. Temos 14 apostilas. Essa é a resposta que está sendo dada àqueles que perguntam.
Se Cristo já veio, o que faço aqui? É por isso que você não pode ficar de fora. É por isso que esse evangelho eu tenho tratado ele como o evangelho da inclusão. Como assim não temos mais o que dizer? Só temos. Veja o que Jeremias já dizia lá atrás, irmãos, e que hoje reverbera em cima do sistema religioso. Olha aí, o sistema religioso prega isso. Olha. Jeremias 6,4. Olha o que o sistema religioso faz. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Não é isso? Então a falsa igreja encheu o mundo o quê? De falsidade, prometendo paz e geram a guerra, prometendo separação, prometendo continuação e acaba terminando, prometendo união, mas pregando separação. Então todas as guerras, fomes, pestes, tudo de ruim, a corrupção veio desses ensinos errados de Roma. Você está entendendo a tua significação no reino de Deus, meu querido? Você está entendendo a sua inclusão? Você está entendendo a resposta ao que nós perguntamos? Se Cristo já veio, o que fazemos aqui? Veja agora Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Mais uma vez bate no sistema religioso. Diz ali o texto. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Olha aí. Veja o que está dizendo aí, querido. Pregam a paz. Mas quando você vai lá ouvir os seus ensinos, não tem base firme. É igual lançar uma parede, né? Na parede ali crua, somente no tijolo, uma argamassa que não dá liga, um emboço que não dá liga. Logo, o que vai acontecer? Aquele emboço vai cair no chão e não vai proteger a parede, ela vai ficar exposta. Ezequiel está predizendo uma condenação iminente. E vemos hoje essa condenação se cumprindo. Onde? Nas igrejas do sistema religioso. E o Abba, meu irmão, o filhinho, né, o papaizinho, nosso Deus, continua vindo, meu irmão, para pegar um por um. Por isso que não podemos engessar as escrituras. Temos que aproveitá-la ao máximo, porque a salvação e a condenação estão aí, queridos. Não é salvação espiritual nem condenação, porque isso não existe. E isso tudo não se dá no mundo espiritual. O mundo espiritual não é isso. Isso foi a religião que trouxe ao mundo. E ela, mais uma vez, nos enganou. A salvação ou condenação está onde? Na nossa mente, irmãos. Isso nasce o quê? De uma consciência pura, de uma consciência limpa, de uma consciência equilibrada. É isso que precisamos dizer ao mundo. Como não temos nada para dizer ao mundo? Temos uma nova mentalidade para mostrar às pessoas. Temos uma nova consciência para mostrar aos abençoados. Essa é a grande verdade. Então, meus amados irmãos, eu paro por aqui. E podemos então fazer uma reflexão rápida e bem interessante, que é a conclusão dessa mensagem. Será que Paulo usou a típica linguagem dia do Senhor? Ele estava descrevendo um tempo que deveria aparecer no horizonte somente em seu próprio tempo? Será que Paulo, quando escreveu, pensava somente ali naquele tempo? Ou ele já tinha em mente o novo de Deus? E o que teríamos que dizer nos dias de hoje? Que o dia do Senhor vai chegar. É um momento de reflexão. Porque hoje nós estamos diante da parúzia de Cristo. Isso já aconteceu. Não vai acontecer de novo. Hoje o dia do Senhor é agora, é já. É quando abençoados começam o quê? A enxergar o novo de Deus. É quando os abençoados conseguem o quê? Ter essa nova consciência. Saber que é uma nova criatura. Sim ou não? Ali foi o dia do Senhor. Então, se você, meu irmão, concordou comigo, façamos essa nova consciência.
Ela precisa nascer, porque assim surgirão quem? As novas criaturas. E a criação, meu irmão, aguarda ansiosamente os filhos de Deus se levantarem. Para quê? Para respeitá-las. E passarmos o quê? A conviver em perfeita harmonia. O que eu estou dizendo é que os primeiros cristãos certamente esperavam o quê? Um dia do Senhor, em seu tempo. E nós esperamos o quê? Em nosso tempo. Essa é a diferença. E nisto há salvação e condenação. Assim eu creio e assim eu encerro essa mensagem. Tá bom? Então lembrando aí mais uma vez a vocês que se você desejar de fato promover esse evangelho, tem como? Participe do nosso livro, onde mostraremos que todas as profecias foram cumpridas naqueles dias e que hoje os nossos desafios são outros. Ou seja, esse livro, meu irmão, esse livro é um balde de água na fogueira religiosa que arde e bate no lombo dos abençoados que ainda estão sujeitos a ela. É isso. Esse é o evangelho da inclusão. Não fique de fora. Participe, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 97987 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Quando penso que sou fraco, aí é que eu sou forte.